Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus, na sua riqueza habitual, neste Santo Domingo, nos recorda que esta mesma palavra, que é enviada pelo Senhor a nós, não volta a Ele sem render fruto. É claro que as graças, dons, bênçãos que diariamente, em quantidade que nem podemos calcular, Deus envia sobre nós, dão fruto, apesar de que nós não colaboremos com ela. Diz o Senhor que sua palavra não retorna vazia até Ele. O mesmo Senhor que marca o tempo da colheita, do plantio, o Senhor que faz cair sobre nós a chuva, que traz o frio e regula as estações, é o mesmo Senhor que quer que nós rendamos o devido fruto. Este não é um convite que o Senhor faz a nós, é uma ordem a todos os cristãos. Todos aqueles que foram batizados, no final de sua vida, quando deveremos comparecer diante do Senhor, Ele vai perguntar: e os dons, as graças que eu te dei todos os dias, onde estão os frutos? Muitos irão diante do Senhor com as mãos vazias, porque não se aprofundaram e acharam que bastava o batismo para ir para o reino dos céus. Quando o Senhor nos pede que nós mostremos com nossas obras, mas não com quaisquer obras, com as obras que fazemos a partir da semente que é a palavra de Deus em nosso coração. E aí, cada um de nós recapitule a sua vida e veja: eu tenho conhecimento da palavra de Deus, além do conhecimento intelectual, eu tenho a palavra de Deus no meu coração? O que eu conheço da palavra de Deus? Ou a palavra de Deus é apenas uma Bíblia, papel, ou mesmo digital, jogada aí num canto da minha casa? No final de nossa vida, seremos questionados pelo Senhor: que frutos rendemos a partir das graças, bênçãos e dons que diariamente recebemos? Este Senhor nos fala que a sua palavra é a semente. O coração de cada um de nós é o terreno. De acordo com como estiver este terreno, a palavra pode fazer fruto. Se o nosso coração está distante de Deus, e nós fingimos e mentimos que dizemos que amamos a Deus, mas não queremos nada com Ele, somente em algumas ocasiões da vida, então a palavra não gera fruto. E a palavra que não gera fruto em nós, vai gerar em outro. Porque o Senhor diz que a sua palavra, toda palavra que Ele faz entrar em nós ou cair sobre nós, não volta a Ele vazia. Para as crianças, muitas vezes comparo esta palavra de Deus e estes caminhos, os tipos de coração que acolhem a palavra do Senhor, com esta chuva como temos hoje. Essa chuva que num terreno permeável vai entrar e vai fecundar o terreno. Agora, se somos um terreno seco, duro, a palavra de Deus não penetra, mas escorre. E ela escorre e vai cair em outro terreno. Comparando com as crianças, nós dizíamos, é como uma rua asfaltada ou calçada. Ali a água não consegue fazer nada, mas ela vai escoar e vai fecundar a outro lugar. Assim também é o nosso coração. Se o nosso coração não está aberto a Deus de verdade, a palavra de Deus que vem até nós vai escorregar e vai fecundar a outro. Porque nós, tendo ouvidos, não ouvimos, tendo olhos, não quisemos ver. E então Jesus diz: aquele que nada tem, até esse nada, ou seja, nada já tem da palavra de Deus em si, até isso vai ser tirado. E aquele que recebe a palavra de Deus, a põe em prática,
dá frutos, a este será dado mais ainda. A graça de Deus nos acompanha, irmãos e irmãs, em cada momento da nossa vida, mas nós somos os únicos que podemos impedir que a graça haja em nós. É dizer o nosso não a Deus. E se diz não a Deus de muitas formas. Não precisa ser uma negação radical como aqueles que negam a Deus em público. Basta não fazer a vontade de Deus e estaremos negando a Deus. Diz São Paulo na carta aos Romanos, que ouvimos este belo trecho: os sofrimentos do tempo presente não merecem, podemos dizer, nem merecem ser comparados à glória que Deus destinou para nós. E nós perdemos quanto tempo da nossa vida nos queixando-nos de uma coisa, reclamando de outra e nunca satisfeitos. E se nós fizéssemos as contas e parássemos para rezar, de verdade, nós veríamos que do primeiro minuto em que acordamos até o último minuto que estamos acordados e até quando dormimos, o Senhor Deus nos envia suas graças, bênçãos e dons, e nós não reconhecemos. Nós passamos um dia nas queixas, nos resmungos. Recordemos o que diz São Paulo: entre várias classes de pessoas que não irão ao reino dos céus, ele diz, os murmuradores, aqueles que vivem se queixando. Por quê? Porque quem vive se queixando não vê o problema do outro, o seu problema é o maior do mundo, e não vê a graça de Deus agir na sua vida, não vê tudo de bom que Deus já fez e faz. Por isso também, esta palavra, para fecundar o nosso coração, precisa estar, este coração que recebemos, bem fixo no Senhor. Não é nas coisas deste mundo, não é nas riquezas, não é nos títulos acadêmicos, não é em nada. E se nós procurarmos entre nossos irmãos, a grande maioria é perito em muita coisa, do futebol a altas ciências, mas muitas vezes não sabe rezar, que é o principal. Não sabe o que é fé, não sabe o que é a caridade, não sabe o que é ter esperança, não sabe confiar na divina providência. Vive como um rato amedrontado, como uma barata perseguida, preocupado com tantas coisas, mas com o mais importante, não está preocupado. E pensa que apenas o seu batismo vai salvá-lo. O Senhor diz que são duas condições: crer e ser batizado. Por isso, também no dia de hoje, neste domingo, em que temos estas crianças que serão apresentadas para receber o batismo do Senhor, recordem-se, pais, os padrinhos não devem ser pessoas amigas, devem ser pessoas de fé. E não é aquela fé subjetiva de dizer, eu tenho fé, e quando começamos a perguntar, a pessoa nem sabe no que crê, porque não pratica a sua fé. Padrinhos devem ser pessoas que pratiquem a fé, vivam a fé. E para viver a fé, é necessário conhecer também a palavra de Deus. É necessário mergulhar na palavra de Deus. É necessário deixar que esta semente fecunde a nossa vida. Caso contrário, estaremos fazendo teatro. E com Deus não se brinca e não se faz teatro. Daí vemos quanta semente sufocada. Quantas vezes a palavra de Deus é sufocada entre nós? É lançada entre os espinhos. Nós podemos dizer isso claramente. Quantos milhares são batizados diariamente no mundo? Quanta semente que já devia estar dando frutos ao Senhor e foi sufocada pelas preocupações deste mundo, pelos espinhos, pela terra fraca que não acolheu a palavra de Deus, e a semente não pôde deitar raízes, e ao primeiro sol, ao primeiro calor, a plantinha da fé morreu e não deixou nem lembranças. E aí nós podemos constatar de que forma mais simples isso, pela sociedade em que vivemos. Nós no Brasil dizemos,
somos o país com o maior número de cristãos do mundo. E devemos perguntar, será verdade? Vivemos como cristãos? Ou somos cristãos de sétimo dia, cristãos de batizado, cristãos de casamento, mas não somos cristãos que cumprem o seu dever diário de oração em família, de oração particular, da leitura da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus? Será que somos cristãos de verdade? Ou apenas fomos batizados e continuamos pagãos? É muito grave o que o Senhor nos diz. A semente caindo em terra boa produz frutos à base de 100, de 60 e de 30 por cada semente. Diariamente o Senhor põe estas sementes em nós, por sua palavra, por seus dons, por suas graças. Cada um pergunte a si mesmo: o que é que eu já frutifiquei para o Senhor? O que é que se percebe das minhas ações e do meu modo de viver, que eu sou um homem, que eu sou uma mulher voltada ao Senhor, no serviço aos irmãos, no serviço e testemunho de cristão no mundo? Os outros que não creem, eles percebem que eu sou cristão? Eu vivo como cristão? É aí que se percebem os frutos. O Senhor, que é misericordioso, não permite que a sua palavra, uma vez sendo deitada, caída sobre nós, volte para Ele infecunda. A palavra de Deus sempre fecunda algo. Nós podemos recordar aqui, queridos irmãos e irmãs, quantos homens e mulheres tornaram-se santos apenas lendo, às vezes, um único parágrafo da palavra de Deus. Ao ler e confrontar com a sua vida, eles mudaram com a ajuda da graça de Deus. Nós também podemos. Deus, que nos exige que sejamos santos, Ele dá todas as condições. Não deixemos que o nosso coração se perca como um terreno pedregoso, como um terreno de terra podre, nem muito menos um terreno cheio de espinhos, iludido com as riquezas do mundo, preocupado com as perseguições do mundo, preocupado com a riqueza, com o poder. Nosso coração, se estiver voltado de verdade ao Senhor, a palavra de Deus poderá fecundá-lo. E então, não só a palavra entrará por nosso ouvido, mas entrará no nosso coração e aí fará morada. E aí, nossos olhos que veem e não enxergam, nossos ouvidos que ouvem, mas não põem em prática, eles mudarão. Nós começaremos a ver a presença de Deus neste mundo. Nós começaremos a ouvir a graça de Deus entre nós. É isso que queremos pedir ao Senhor, que nos abra os nossos ouvidos, que abra nossos olhos, que abra nosso coração à sua palavra, para que nós possamos dar os frutos devidos daquilo que recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.